Seja muito bem-vindo à última aula da primeira metade da nossa Masterclass Plano de Trade. Nela, nós iremos avaliar algumas métricas mais a fundo, para compreender como que nós traders podemos evoluir no mercado em 2025 e alcançar a tão sonhada consistência. E lembrando, a segunda metade dessa Masterclass será realizada pelo convidado especial Fabrício Gonçalves, trader com anos de experiência no mercado. E se você quer garantir a sua vaga, basta clicar no primeiro link aqui da descrição e eu te espero lá. Bom pessoal, dando continuidade à nossa sequência de aulas sobre a ferramenta de plano de trade, que é uma excelente ferramenta que vai ajudar muitos traders que já estão há anos aí muitas vezes encontrando dificuldades no mercado a chegar a um grau de disciplina necessário para que a gente consiga partir para a próxima etapa, que é obter resultados consistentes no mercado. O plano de trade ele também vai ajudar muito quem está começando no mercado e ainda não tem muita noção de quais métricas analisar ou até mesmo de, afinal, como é que foi meu dia, como é que foi minha semana, como é que foi meu mês de operações. Muitas vezes a gente pensa, terminei o mês no positivo, tá? Mas e quanto risco eu tomei para ter esse resultado positivo? Qual que foi o tempo médio que eu fiquei numa operação vencedora em relação a uma operação perdedora? Como que eu estou no meu desempenho quanto às métricas que eu mesmo selecionei? Pois bem, nessa nossa aula aqui do plano de trade, a gente vai aprofundar aqui as abas inferiores da aba navegador. Eu trouxe aqui uma outra conta, que é a minha conta da Sala ao Vivo Nelógico, uma conta de simulador educacional, onde eu operei durante o ano de 2024 diversos ativos, tá? Foi uma conta aqui multiativos, teve contratos futuros de índice, dólar, commodities, como vocês podem ver. E para complementar um pouco da aula passada, tá? Vejam só. Aqui eu tenho nessa minha conta, tá? Que é uma conta multiativos, que eu também operei commodities, como eu falei, em 24. Tenho ali ativos, R$167 mil em café e resultado positivo. E o ativo que eu mais perdi foi no dólar, tá? R$160 mil. Lembrando, é uma conta simulador onde eu desenvolvi ali todo um conjunto de trades educacionais durante o 24, tá? Compra e venda, o meu maior trade positivo foi ali R$37 mil e a minha maior perda, tá, foi R$29 mil. O mês que eu mais ganhei dinheiro, tá, nessa conta, R$144 mil no mês de dezembro, e o que eu mais perdi foi em julho, R$150 mil. O horário que eu mais fiz dinheiro positivamente e o horário que eu mais perdi, olha só, eu fiz mais dinheiro das 9h03 da manhã às 9h38. O que isso me diz, tá? Isso me diz que eu performo bem de acordo com o plano de trade na abertura. Então olhem para o plano de trade de vocês, depois que vocês definirem e tradarem, e vejam qual que é o horário verde ali, no qual que vocês mais ganham dinheiro, e qual que é o horário ou o intervalo de horário que vocês mais entregam. Nesse meu caso ali, ó, eu entreguei bastante dinheiro para o mercado a partir das 2h15 da tarde. Isso acontece muito com os traders que muitas vezes até batem a meta na parte da manhã e querem continuar operando na parte da tarde e eventualmente entregam, tá? A gente sabe que na parte da tarde a gente tem o menor volume negociado, né? O volume negociado no mercado ele é descendente, começando às 9 da manhã e encerrando ali no final do dia. E na parte da tarde, muitas vezes o índice e o dólar, que são os ativos mais operados aqui, eles ficam ali lateralizados, apenas nos estopando, tá? Então essa é uma informação também bastante importante. Então se tu começou a operar, operou uns 3 meses, olhou aqui no horário e viu que tu tá entregando na parte da tarde, e que tu tá ganhando na parte da manhã, por que tu não concentra todas as tuas energias na parte da manhã, certo? Então vejam, isso já é um insight valiosíssimo. Dia da semana, qual que foi o dia que a gente mais ganhou e mais perdeu? Aqui eu consigo ver quarta-feira o dia que mais ganhei e terça-feira o dia que mais perdi. É legal olhar para o dia a dia de vocês, tá? Para semanas, e se a gente tiver uma recorrência aqui no dia de ganho e dia de perda, isso pode sinalizar alguma coisa, tá? Primeiro dia do trade, tá? Então, primeiro trade do dia, na verdade, então quanto que eu ganhei na primeira operação, quanto que eu perdi nas demais operações, duração de um trade positivo e do trade negativo, intervalo de entrada de um trade para outro e também quanto que foi esse intervalo financeiro, tá? E trades simultâneos, tá? Quanto que eu obtive de resultado positivo e negativo realizando mais de um trade ao mesmo tempo. Aqui eu trouxe essa conta multiativos para exemplificar para vocês que a gente consegue analisar o nosso resultado não somente com índice, dólar, mas também com outros contratos futuros, tá, turma? E quando a gente vem aqui para ativos, por exemplo, a gente consegue ver que, de acordo com essa minha conta simulador de exemplo, tá, que eu usei em 24,
Onde que eu fiz mais resultado positivo, tá? Mais dinheiro, foi no café, tá? O ICFZ24. E onde que eu mais perdi foi no dólar, o WDOQ24. Em compra e venda, que eu vejo meu resultado, quanto que eu ganhei no lado da compra ou perdi e quanto que eu ganhei ou perdi no lado da venda, tá? Então aqui eu ganhei muito mais realizando operações compradoras e perdi realizando operações shorteadas. Então se eu tivesse feito apenas operações compradas, o meu resultado ele teria sido muito melhor. Aqui o mês, tá, turma? Então eu vejo aqui, ó, dezembro foi quando eu tive boa parte do resultado positivo. Novembro, janeiro, agosto, outubro eu ainda fiquei no positivo. E setembro e julho foram os piores meses de operações dessa conta simulação, tá? Esse resultado por hora, se eu tivesse que destacar algo para ti trader que está começando agora ou quer amadurecer nos teus trades, tá, na tua disciplina, eu daria muita atenção aqui para a aba navegador hora, tá? Porque aqui a gente consegue ver qual que é o intervalo de janela de tempo, tá? De horário do dia que a gente mais ganha ou mais perde. Assim como a gente viu ali em forças e fraquezas, em que eu tive mais resultado positivo entre as 9h13 e 9h38 e entreguei das 2h15 até o final do dia, aqui em hora eu consigo ter uma visualização melhor, tá? Vejam só. Entre 9h03 e 9h38 eu tive aqui aproximadamente 95% dos resultados positivos. Entre 9h38 e 11h07 também. Entre 11 e 2h12 também, tá, pessoal? Então aqui retomando, tá? Em hora, se eu tivesse que dar uma dica para ti trader que está começando agora, dá bastante atenção aqui para a aba navegador, para essa aba hora, porque aqui a gente consegue destrinchar e ver os horários, as janelas de horários, tá, do dia e como que a gente está performando nessas janelas de horários dia após dia. Pegando essa minha conta simulador como exemplo, tá, que eu operei em 2024, vejam só, boa parte dos meus resultados no semestre eu obtive operando até as 9h38 da manhã. E boa parte dos trades que eu entreguei foi a partir das 2h15 da tarde. O que isso me sinaliza, tá? Que eu sou um bom trader de abertura e que geralmente na parte da tarde eu entrego. Talvez porque eu fique catando pelo em ovo, fique sendo estopado naquele mercado um pouco lateral, fique tentando muitas vezes recuperar o trade negativo da parte da manhã. Então isso aqui é importantíssimo, tá, pessoal? Isso aqui é muito valioso para que quando a gente comece a operar, comecei ali a operar, Guilherme, fiquei 2-3 meses operando todo dia, literalmente das 9 da manhã até as 4, 5 da tarde, mas eu quero saber quais que foram as janelas de tempo que eu mais ganhei e mais perdi dinheiro. Pois bem, trazendo essa minha conta simuladora aqui, eu consigo ver que boa parte do meu resultado foi na parte da manhã, não somente até as 9h38, mas até as 11h07 e também até as 2h12 da tarde. Mas vejam, ele é descendente. Conforme o dia vai avançando, eu vou performando pior. Então eu como trader, eu olho para isso aqui e eu penso, pô, em vez de ficar o dia inteiro operando ou até o meio-dia, eu vou focar todas as minhas energias até as 10 da manhã, porque é onde que eu consigo obter resultado. E não vou operar de forma alguma na parte da tarde, porque é onde eu geralmente entrego o meu resultado, tá? Dia da semana, aqui eu também consigo visualizar, ó, turma, no semestre, tá? As quartas-feiras foi quando eu obtive mais resultado, quinta também obtive resultado positivo, sexta-feira também, mas segunda e terça geralmente eram os dias que eu entregava resultado para o mercado, tá? E aí olhem para a rotina de vocês, olhem para o dia a dia de vocês e busquem identificar o que pode estar gerando uma possível discrepância tão grande no operacional, nos resultados de vocês, tá? O ideal, muitas vezes, é que esses retornos eles sejam muito mais próximos, tá? Um do outro. Se a gente tem um retorno negativo muito discrepante do positivo, isso pode sinalizar que houve um trade muitas vezes fora da gestão de risco e que consequentemente pesou no teu resultado, tá? Puxando o teu resultado ou para baixo, ou se tu acertou a mão com uma mão muito maior do que a tua média de operações, puxando o teu resultado para cima, tá? Mas basicamente aqui em resultado por dia, o ideal é que ele seja o mais linear possível, para que a gente não tenha tanta diferença dos teus dias de operações, tá? Em relação ao primeiro trade do dia, esse aqui é o meu resultado do meu primeiro trade do dia em relação às minhas demais operações. Então aqui eu consigo ver quanto que eu fiz de resultado no acumulado do meu primeiro dia
o meu primeiro trade de cada dia. Então aqui na esquerda eu tenho a primeira operação da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, acumulada, e aqui em vermelho eu tenho as demais operações. O que isso me sinaliza, tá? Que eu geralmente acerto o primeiro trade, que eu entrego um retorno no primeiro trade, e que geralmente eu entrego para o mercado que eu consegui nos demais trades, no segundo, terceiro e quarto trade. Como a gente viu até aqui na hora, geralmente isso ocorre a partir das 2 da tarde. Então vejam só que eu tive um diagnóstico do meu resultado, que eu consigo visualizar que eu sou um bom trader na parte da manhã, da abertura, que geralmente o meu primeiro trade da segunda, terça, quarta, quinta e sexta da primeira semana de junho, da segunda, terça, quarta, quinta e sexta da segunda semana de junho, de todos os primeiros trades de todos os dias do último semestre, foram positivos. Porém, os demais trades que eu realizei foram negativos. Então isso já me sinaliza: pô, Guilherme, foca ali no primeiro trade do dia. Quando vê, tu deveria focar as tuas energias na primeira meia hora do dia e tentar acertar um único trade, o primeiro trade do dia. Isso já é um bom insight, tá, turma? Pra gente melhorar como operadores de mercado. Resultado por duração. Aqui eu consigo visualizar o resultado financeiro por tempo que eu carreguei o trade, tá? Então vejam aqui, ó, por exemplo, carreguei algumas operações em café durante vários dias, tá? Um swing trade que trouxe aqui o meu resultado para baixo, tá? Lembrando, essa conta aqui é uma conta simuladora em que eu utilizava para operar diversos ativos, tá? Multi-ativos, enfim, commodities, índice, dólar no ano de 2024, e eu quis trazer ela aqui porque é uma conta que é multi-ativos e tem várias informações bem legais, tá? Aqui do plano de trade. Intervalo, reentrada rápida ou reentrada lenta, ou seja, qual que foi o meu intervalo de tempo que eu reentrei num trade, qual que foi o meu resultado positivo a partir desta reentrada na operação. E por fim aqui, operações simultâneas, tá? Então eu estava posicionado em mais de um ativo ao mesmo tempo. Qual que foi o meu resultado nessas operações simultâneas, sejam 2, 3 ou mais operações? Então isso aqui também me diz que eu consigo fazer uma gestão eficiente das minhas operações de forma simultânea. A gente sabe que tem traders que operam ou só índice ou só dólar, e muitas vezes alguns traders operam índice e dólar também, ou resolvem operar os dois e acabam se atrapalhando. E aqui a gente vai conseguir ver basicamente esse diagnóstico, tá? Então se tu que tá aí do outro lado, tu só opera dólar e aí tu resolve começar a operar índice e dólar, e tu começa a ver que tu começa a te atrapalhar um pouco nas tuas operações, a decisão que tu toma em um te atrapalha no outro, vem aqui no plano de trade, aba navegador, trades simultâneos, e verifica essas abas aqui de operações simultâneas, tá? Verifica se ela não tá te entregando resultado negativo, ou seja, se em vez de ser uma barra verde, ela não é uma barra negativa, sinalizando que quando tu abre mais de uma operação em 2 ativos, geralmente tu perde nessas operações simultâneas, tá? E aí se tu ganhava dinheiro, se tu tinha um resultado consistente operando um ativo, talvez faça sentido dar um passo atrás e voltar a operar apenas esse ativo. Certo, pessoal? Então, como vocês viram, tá? A gente tem diversos insights super valiosos que a gente pode extrair do plano de trade. Aqui foi só um exemplo, tá? Eu criei todos os critérios ali, as características do nosso plano de trade na primeira aula. Depois a gente destrinchou algumas informações iniciais, e agora, mais para o meio final da nossa sequência de aulas, a gente destrinchou diversas informações mais aprofundadas sobre o nosso resultado. Lembrando, sempre com contas de simulação aqui que eu trouxe para vocês, tá? Para exemplificar na prática, mas o resultado e as métricas do plano de trade de vocês serão única e exclusivamente de vocês, tá? Isso vocês só vão conseguir extrair esses insights, como eu extraí nessa aula aqui que eu estou compartilhando com vocês, se vocês tiverem a ferramenta, tiverem o plano de trade, tiverem o Profit Ultra e utilizarem a ferramenta para, consequentemente, se tornarem traders melhores agora em 2025. Foi um enorme prazer conduzir essa sequência de aulas com vocês. Eu realmente espero, como trader, como investidor, como analista e profissional de mercado financeiro, que vocês tenham muita responsabilidade no mercado com o dinheiro de vocês a partir agora de 2025, e a ferramenta Plano de Trade, ela está justamente aqui para nos dar essa consistência e segurança nas nossas operações. Desejo a todos excelentes negócios e nos vemos no mercado.